O fim de tarde caía como um peso sobre a cidade, deixando o ponto de ônibus com aquele tom alaranjado que mistura pressa, cansaço e gente ignorando o que está bem na frente. No canto do abrigo, quase escondida atrás da própria mochila rasgada, estava uma jovem sem teto. O vento frio passava por debaixo do tecido fino da blusa, fazendo-a estremecer. Era o tipo de pessoa que muita gente finge não ver, mas que sente tudo. A cada carro que passava, ela recolhia os pés para não ser molhada pela água suja acumulada no meio-fio. No colo, uma sacola quase se desfazendo, cheia de roupas encardidas e 2 maçãs que ela guardava para dias ainda piores. O rosto magro tinha aquele cansaço que não vem só da fome, vem de anos ouvindo portas se fecharem. E foi nesse cenário que uma mulher chegou apressada, empurrando a filha pequena pela mão, como se a vida fosse sempre 5 minutos atrasada. A menina, talvez com 5 ou 6 anos, tinha olhos curiosos, daqueles que enxergam o que os adultos escondem. E foi por isso que ela parou, olhou para a jovem sem teto e deu um sorriso tão simples, tão espontâneo, que a garota da rua não soube como reagir. A mãe percebeu e reagiu da pior forma possível. "Júlia, não chega perto dela!" A mulher resmungou, puxando a criança pelo braço com brusquidão. "Fica aqui do meu lado, não olha!" A pequena tentou se soltar. "Mas eu disse que não." A mulher elevou a voz, atraindo olhares. "Você não sabe o tipo de gente que vive na rua." A jovem sem teto abaixou o olhar, acostumada a ser tratada como ameaça. Só que dessa vez havia aquele sorriso infantil preso na memória recente, e aquilo doía mais do que os insultos. A menina, contrariada, puxou o braço de volta e escapou da mãe por um instante. Caminhou com passos pequenos até a jovem, que ergueu o rosto devagar, como se tivesse medo de assustar. A criança se aproximou tanto que a mãe ficou branca. "Júlia, saia daí agora!" gritou ela. Mas a menina ignorou. Ela ficou olhando para a jovem por alguns segundos e, nesses segundos, o mundo pareceu diminuir, até sobrar só as duas. A garota da rua respirou fundo, tentando sorrir de volta, mesmo envergonhada por sua própria aparência. E então, sem hesitar, a menina disse a frase que fez o coração de todo mundo ali parar. "Você não tem casa, e eu não tenho mãe." A frase caiu no ar pesada, dolorosa, verdadeira demais para vir de uma criança tão pequena. A mãe congelou. Passageiros que esperavam o ônibus olharam com surpresa. A jovem sem teto levou a mão ao peito, como se tivesse levado um golpe. A menina continuou, com a voz baixa, mas firme. "Eu sinto falta dela todos os dias." A jovem sem teto não sabia o que dizer. Aquilo atravessou todas as camadas de dor que ela mesma carregava. E pela primeira vez em muito tempo, alguém olhava para ela sem medo, sem nojo, sem julgamentos, apenas com tristeza compartilhada. A mãe correu até a filha e a puxou com força. "Você não fala isso com estranhos", disse ela, trêmula, tentando esconder a própria culpa. "Pare de incomodar as pessoas." A jovem sem teto tentou erguer a mão para dizer algo, mas a mãe virou o rosto como se ela fosse invisível. O ônibus atrasava, o vento aumentava, e a frase da menina ainda vibrava no ar, como algo impossível de esquecer. A jovem sem teto apenas abaixou a cabeça, mas agora com um sentimento novo, algo entre um chamado e uma responsabilidade. Como se a dor daquela menina tivesse despertado algo que o frio da rua quase tinha matado. E era só o começo. O que aconteceria a seguir mudaria a vida das 3 para sempre. A mãe segurava a menina pelo pulso como quem tenta segurar água nas mãos, com força demais e controle de menos. A pequena Júlia se debatia, chorando baixo, sem entender por que não podia falar com alguém que, aos olhos dela, parecia ainda mais triste do que ela mesma. O ponto de ônibus estava cheio, mas o silêncio era quase palpável depois da frase da menina. A jovem sem teto tentava se encolher ainda mais no canto, sentindo que tinha provocado um problema sem querer. O olhar de julgamento das outras pessoas pesava como tijolos.
Você não fala essas coisas, repetiu a mãe, mais para si mesma do que para a filha. Pare de inventar desculpas para chamar atenção. A menina enxugava as lágrimas com a manga do casaco rosa. Eu não inventei nada, murmurou ela. É que ela parece sozinha, igual eu. Essas palavras atingiram a jovem sem teto como uma flecha silenciosa. Ela fechou os olhos um instante, respirando fundo. Aquela criança tinha visto demais, sentido demais, e de algum jeito reconhecido algo nela que ninguém mais percebia. A mãe tentava manter a postura, mas havia algo quebrado no rosto dela também. Talvez culpa, talvez exaustão, talvez medo do que estava perdendo. A pequena puxou o braço de novo. Mãe, deixa eu falar com ela só mais um pouquinho. Não! A mãe gritou, mas a voz saiu trêmula. Você não entende, Júlia. A menina permaneceu quieta por alguns segundos. Depois, como se algo dentro dela tivesse decidido sozinho, ela escapou de novo. Um passo rápido, inesperado. A mãe tentou segurar, mas a mão escorregou e a pequena correu. Júlia! O grito ecoou forte. A menina parou diante da jovem sem teto, respirando rápido. Você também perdeu alguém? Perguntou com uma sinceridade que nenhum adulto teria coragem de usar. A jovem hesitou, olhou para o chão, olhou para a menina, e pela primeira vez naquela noite conseguiu soltar a voz. Eu perdi muita coisa, respondeu, mas ainda estou tentando achar meu caminho. A menina inclinou a cabeça, curiosa. E minha mãe também está tentando achar o dela, disse ela, apontando para a mulher que se aproximava desesperada. Mas ela fica brava comigo quando eu falo isso. A mãe chegou ofegante, ajoelhando-se diante da filha. Júlia, por favor, não faz isso comigo. Eu só quero te proteger, filha. Você me protege, mas quem protege ela? Perguntou a menina, apontando para a jovem sem teto. A mãe engoliu seco. Aquela pergunta desmontou sua autoridade como um castelo de cartas. Pessoas ao redor começaram a cochichar. A jovem sem teto ficou desconfortável com a tensão, tentou aliviar. Está tudo bem, disse com a voz baixa. Sua mãe está certa em querer cuidar de você, mas ninguém cuida de você, respondeu a menina sem hesitar. Isso não é justo. Por um momento, os olhos das três se encontraram em um triângulo de dor e vulnerabilidade. Era raro ver tanta verdade exposta de forma tão crua, e ainda mais raro, vindo de uma criança de poucos anos. A mãe respirou fundo, tentando se recompor. Júlia, meu amor, eu entendo que você está triste. Eu também estou, mas não podemos ficar conversando com estranhos na rua. Mas ela não é estranha, rebateu a menina. Ela sente igual eu sinto. A jovem sem teto desviou o olhar, lutando contra a emoção que subia como um nó na garganta. Era como se a menina estivesse enxergando as partes dela que ninguém nunca quis ver. O ônibus finalmente apareceu ao longe, mas ninguém se moveu. Era como se o tempo esperasse as três resolverem algo antes de seguir. A mãe pegou a filha no colo, como quem tenta proteger e fugir ao mesmo tempo. Vamos embora, disse ela. Chega. A menina, agarrada ao pescoço da mãe, olhou mais uma vez para a jovem sem teto e sussurrou. Desculpa por você não ter casa, mas obrigada por me ouvir. A jovem tentou sorrir, mas o sorriso saiu quebrado. O ônibus parou, abriu as portas. Gente se movimentou. O caos cotidiano voltou a preencher cada centímetro do lugar. Mas a menina, mesmo segurada firme no colo, ainda olhava para trás. Foi nesse exato momento que a mãe se virou apenas para ajustar a mochila da filha. E a menina sumiu do colo dela. A mãe virou desesperada. Júlia! E o mundo desabou ali mesmo diante do ponto de ônibus lotado. O coração da jovem sem teto disparou. A história acabava de mudar de rumo. E ninguém estava preparado para o que vinha depois. O grito da mãe cortou o ar como um estilhaço. Júlia! Júlia! Onde você está? A voz dela tremia, quebrada, desesperada de um jeito que fez todo mundo ao redor parar. O ponto de ônibus, antes barulhento, ficou silencioso como uma igreja em luto. As pessoas viraram o rosto, procurando a menina com os olhos,
mas ela não estava em lugar nenhum. Nada além do vento e do som de um ônibus se afastando ao fundo. A mãe girava em círculos, as mãos no cabelo, a respiração falhando. Meu Deus, ela estava aqui. Eu só virei por um segundo. O pânico fazia as frases saírem atropeladas. A jovem sem teto se levantou tão rápido que quase caiu. O coração batia forte no peito. Ela olhava em volta como quem vê todas as possibilidades de tragédia ao mesmo tempo. Ela sabia, mais do que qualquer um ali, como uma criança podia desaparecer em minutos na confusão de uma grande cidade. Ela não pode ter ido longe, disse a jovem, tentando manter a calma que não sentia. A mãe, no entanto, virou para ela como se tivesse visto um fantasma perigoso. "Foi você!" gritou, apontando o dedo. "Foi você que levou minha filha." A acusação veio com tanta força que algumas pessoas ao redor deram passos para trás. Outras avançaram, encarando a jovem sem teto com desconfiança. Ela ergueu as mãos, assustada. "Eu não fiz nada", respondeu, a voz trêmula. "Eu só quero ajudar." Uma senhora balançou a cabeça, murmurando: "Essas pessoas da rua, a gente nunca sabe." Um homem completou: "É sempre assim. Criança some e eles estão por perto." A jovem sentiu o rosto queimar de vergonha e medo. Era como se estivesse cercada por olhos que não queriam entender, só culpar. A mãe avançou ainda mais. "Minha filha nunca sumiria sozinha", gritava ela, já chorando. Você distraiu ela. Fez alguma coisa." A jovem engoliu seco. Era ameaça demais, injustiça demais, tudo ao mesmo tempo. "Eu juro, eu não toquei na sua filha", disse, com a voz quase falhando. "Eu só estava aqui sentada." Ninguém parecia disposto a acreditar. As pessoas pressionavam, a mãe tremia, e a jovem sem teto sentia o peso de uma acusação que poderia destruí-la. Mas algo dentro dela, algo que ela achava ter perdido quando a vida a esmagou, reacendeu. Uma pequena chama de coragem, de instinto, de humanidade. Ela deu um passo à frente, ignorando os olhares. "Discutir não vai trazer sua filha de volta", disse firme. A menina sumiu. "E quanto mais tempo a gente perder, pior fica." A mãe parou. Não queria ouvir, mas precisava. A jovem continuou: "Ela deve ter andado para algum lugar perto. As crianças sempre vão para onde se sentem seguras, ou para onde querem esconder o choro." A mãe, soluçando, olhou ao redor como quem tenta enxergar por dentro dos prédios. Eu não sei mais o que fazer", confessou derrotada. A jovem respirou fundo. "Então deixei-o ajudar." A frase soou simples, mas carregava um significado enorme. "Eu sei como é a rua", disse ela. "Eu sei para onde uma criança pode ir. Sei onde tem buracos, vielas, esquinas perigosas. Eu sei o que procurar." A mãe hesitou. O orgulho lutava contra o desespero. "Por favor", insistiu a jovem. "Ela precisa ser encontrada rápido." Os olhos da mãe se encheram de lágrimas novamente. Ela não queria confiar, mas a realidade era mais forte do que o preconceito. Se você souber qualquer coisa", ela começou a dizer, mas a jovem já estava se movendo. "Eu vou procurar agora." E saiu quase correndo pela calçada, como se cada segundo fosse uma vida. Passou por trás do ponto, olhou debaixo dos bancos, olhou entre carros, observou as faixas de pedestres, tentou encontrar qualquer rastro pequeno. Passos, pegadas, um objeto caído. Ela vasculhava com precisão. Não era desespero, era técnica, como quem já procurou muita coisa perdida na vida. Como quem sabe que o mundo pode ser cruel quando ninguém está olhando. E enquanto todos observavam a jovem correndo pela rua, algo ficou claro. Ela era, naquele momento, a única pessoa que realmente estava fazendo alguma coisa. O perigo estava apenas começando, e o relógio corria contra todos eles. A jovem sem teto correu até a esquina, desviando de pessoas, olhando para o chão, procurando qualquer sinal da menina. O vento levantava poeira e sacudia papéis abandonados, dificultando tudo, mas ela não parava. Não podia. De repente, ouviu passos atrás dela. Passos apressados, pesados, cheios de raiva.
Era a mãe, seguida de 2 homens que tinham ficado no ponto de ônibus. Um deles já chegava apontando o dedo. "Aí, ó! Eu falei que ela estava fugindo!" gritou ele. "Quem corre assim é porque está escondendo alguma coisa." A jovem virou-se rápido. "Eu estou procurando sua filha", disse, respirando fundo. A mãe se aproximou, o rosto vermelho de desespero. "Eu quero que você pare agora!" ela berrava. "Eu não sei quem você é. Não sei do que você é capaz. Minha filha sumiu depois de falar com você. Isso não é coincidência." A jovem recuou um passo. A cada palavra, a multidão imaginária que já existia dentro da cabeça da mãe aumentava. E ela precisava ser a culpada. Era mais fácil do que admitir que havia perdido o controle da própria filha. "Eu não toquei na sua filha", repetiu a jovem, tentando manter a firmeza. "Não fiz nada contra ela. Eu estou ajudando." O outro homem bufou. "Ajudando?" zombou. "Isso é conversa. Você está tentando escapar antes que alguém chame a polícia." A palavra polícia fez a jovem sentir um frio na espinha. Não porque tivesse culpa, mas porque sabia o que acontecia com gente como ela quando a verdade dependia da aparência. E ninguém ali parecia disposto a ouvir. A mãe avançou mais um passo, os olhos marejados. "Se você sabe onde minha filha está, diga agora!" A jovem fechou os punhos, contendo as lágrimas. "Eu não sei", disse, firme. "Mas eu sei onde ela pode estar. Se você deixar eu procurar, eu posso encontrar sua filha bem mais rápido do que qualquer pessoa aqui." Mas ninguém queria acreditar. Ninguém dava o benefício da dúvida para alguém que já parecia carregado de culpas que não eram suas. A mãe tremia, dividida entre a razão e o preconceito. "Por que você?" soluçou ela. "Por que você está tão envolvida nisso? Por que se importa tanto?" Essa pergunta ficou no ar como uma faca invisível. E pela primeira vez, desde que a menina desapareceu, a jovem desviou o olhar. "Porque sei o que é perder alguém", disse ela baixo. "E sei que a dor piora quando ninguém ajuda." O silêncio por um segundo foi absoluto. A mãe piscou devagar, assimilando aquela confissão. O rosto dela amoleceu um pouco, mas o medo ainda falava mais alto que tudo. "Mesmo assim", disse ela, "eu não consigo confiar em você." A jovem sentiu aquilo como um tapa emocional. Não era surpresa, mas doía. Doía porque pela primeira vez em muito tempo ela queria ser útil, queria fazer algo bom, queria provar, nem que fosse uma única vez, que ainda tinha valor. "Eu vou procurar com ou sem sua permissão", disse ela, firme. "Não vou deixar uma criança em perigo só porque me acham descartável." Os homens deram passos à frente, ameaçando cercá-la. "Vai a lugar nenhum", disse um deles. "A gente vai esperar a polícia." A jovem respirou fundo. A adrenalina pulsava alto. Não era apenas sobre encontrar a menina. Era sobre salvar uma vida e salvar o pouco de dignidade que ainda restava dentro dela. E então, algo inesperado aconteceu. Um garotinho que observava tudo de longe levantou a mão e disse: "Eu vi a menininha correndo naquela direção." Ele apontou para uma rua estreita que descia para uma área quase abandonada, cheia de lojas fechadas. A mãe arregalou os olhos. "Tem certeza?" perguntou ela, ajoelhando-se diante do garoto. "Tenho", respondeu ele. Ela estava chorando. A jovem sem teto virou-se imediatamente para a direção apontada. Aquilo era tudo o que precisava. Ela começou a correr, com passos rápidos, decididos, intensos, antes que alguém tentasse segurá-la de novo. A mãe, mesmo desconfiada, correu atrás. Os homens ficaram para trás, confusos, e naquele instante, finalmente, ficou claro. Se havia alguém que poderia encontrar a menina, era justamente aquela que todos estavam subestimando. O relógio corria. A cidade escondia segredos, e a verdade estava prestes a mudar tudo. A jovem sem teto desceu a rua estreita como quem já conhecia todos os perigos escondidos nos cantos escuros da cidade. O chão era irregular,
cheio de pedras soltas e buracos. Estilhaços de vidro brilhavam sob a luz fraca dos postes. O vento fazia portas velhas baterem, criando ruídos que, para quem não está acostumado, soam como alerta de perigo. Mas ela não hesitou. Ela não tinha medo daquele tipo de lugar, porque já tinha vivido em lugares piores. A mãe vinha atrás, tropeçando, respirando mal, tentando acompanhar. "Por que ela viria para cá?" gritou a mãe desesperada. "Aqui é perigoso!" A jovem respondeu sem parar de correr. Crianças procuram esconderijos, principalmente quando estão tristes ou assustadas. E essa rua, ela apontou com o queixo, parece um lugar onde uma criança poderia se encolher sem ser vista. Mas não era apenas instinto, era memória, flashback. Você precisa observá-los, Ana, eles dão sinais. A voz era de uma mulher mais velha, firme, doce, uma mentora. A mãe ouviu aquele nome escapulir. "Ana?" perguntou ela, confusa. "Esse é seu nome?" A jovem não respondeu, apenas acelerou o passo. Na metade da rua havia um galpão abandonado, portas de metal amassadas, pichações antigas, janelas quebradas. Era o tipo de construção que crianças curiosas acham mágica, mas adultos sabem que é apenas perigosa. Ana se aproximou devagar, analisando tudo. Os olhos dela se moviam com precisão. Ela observava detalhes que passavam despercebidos. "Isso aqui", murmurou, "tem marcas recentes." A mãe se aproximou ofegante. "Que marcas?" Ana apontou para um ponto no chão. "Pegadas pequenas e marcas de sola infantil. Não são de adulto." A mãe se ajoelhou, tentando ver, mas só enxergou sujeira. Pessoas ao redor começaram a chegar também, mas ninguém entendia o que Ana estava identificando. "E como você percebe isso?" perguntou a mãe assustada. Ana respirou fundo. Flashback. Ela estava em uma sala simples, cheia de crianças. Algumas choravam, outras brincavam. Ana conversava com uma garotinha que não queria voltar para casa. Ela dizia: "Eu prometo que você está segura aqui. Ninguém vai te machucar." A voz dela era calma, profissional. Ana desviou o olhar. "Eu já procurei crianças antes", respondeu de forma simples. A mãe engoliu seco. "Você era..." Ana não deixou ela terminar. "O mais importante agora é encontrar a sua filha." Ela empurrou a porta metálica do galpão. A dobradiça gritou alto, ecoando no vazio escuro. "Júlia!" chamou, a voz firme. "É a Ana, a moça do ponto. Você está aí?" Ninguém respondeu. Mas ela não desistiu. Acendeu a lanterna do celular quebrado que carregava. Uma lanterna fraca, tremida, mas suficiente para criar um facho amarelado. Ela entrou primeiro, os passos leves, silenciosos. A mãe ficou atrás, com medo. "Tem certeza que ela pode ter entrado aqui?" perguntou a mãe, segurando o coração. Ana passou a mão pela parede, sentindo a poeira. "Crianças procuram lugares que parecem cavernas, fortalezas, esconderijos", explicou. "Principalmente quando querem sumir do mundo por alguns minutos." Ela caminhou mais para dentro. O galpão cheirava a ferro enferrujado e madeira molhada. Havia caixas espalhadas, restos de máquinas antigas e sombras que se moviam com o vento. A cada passo, Ana analisava. Ela notou uma boneca velha jogada no canto. Viu uma marca de mão pequena em um banco sujo. Viu um pedaço de algodão rosa preso num prego. Ela tocou o tecido. Era de casaco infantil. "Ela esteve aqui", sussurrou. A mãe perdeu as forças e caiu de joelhos. "Meu Deus, Júlia!" chorava ela. "Onde você está, filha?" Ana se agachou ao lado dela. "Ei!" disse com gentileza. "Ela não está machucada. Se estivesse, eu veria sinais no caminho." E não vi. A mãe levantou o rosto confusa. "Como você sabe dessas coisas?" Flashback. A mesma sala do passado. Ana anotando relatórios. Uma placa na parede. Centro Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente. Ela estava sorrindo, acolhendo, resolvendo conflitos.
Ela era boa, era muito boa no que fazia. Ana desviou o olhar, porque, antes de perder tudo, eu ajudava crianças como a sua. A mãe ficou imóvel, como se uma peça do quebra-cabeça finalmente tivesse encaixado. A voz dela saiu baixa. O que aconteceu com você? Ana respirou fundo, fechou os olhos por um instante. A vida acontece, respondeu. E às vezes ela empurra a gente para baixo antes de dar a chance de levantar. Mas antes que a conversa fosse mais longe, Ana levantou a mão. Shhh! A mãe congelou. O que foi? Ana se aproximou de uma parte escura do galpão. Um som quase imperceptível ecoava dali. Um soluço, um choro abafado, uma respiração curta. Ana prendeu a respiração. O coração batia forte. Júlia! Chamou suavemente. Sou eu, a Ana. O choro parou por um segundo. Então, uma voz fraca respondeu. Eu tô com medo. A mãe se virou tão rápido que quase caiu. Júlia, filha, onde você está? Mas Ana levantou a mão novamente pedindo silêncio. Não para esconder nada, mas para não assustar ainda mais a criança. Ela está perto, disse Ana, mas assustada. Se for muito barulho, ela pode correr de novo. A mãe ficou paralisada pela lógica impecável. Ana respirou fundo e saiu andando devagar, guiada pelo som. O mundo ficou pequeno. Só ela, a lanterna fraca e a respiração de uma menina escondida. Era a prova perfeita de que, apesar de toda a injustiça, ela ainda carregava dentro de si o dom de proteger. E estava prestes a provar isso para todo mundo. Ana avançou pela escuridão do galpão com passos lentos, medidos, quase silenciosos. A lanterna fraca tremia nas mãos dela, mas era o suficiente para revelar pedaços de madeira quebrada, ferragens expostas e sombras que pareciam se mover conforme o vento atravessava rachaduras nas paredes. O som abafado da respiração da menina vinha e sumia, como se estivesse presa entre caixas e máquinas abandonadas. Era tão fraco que qualquer ruído poderia encobrir. A mãe vinha atrás, tentando conter o choro, porque qualquer emoção muito alta podia fazer a filha fugir ainda mais para dentro daquele labirinto. Ela tá aqui. Eu sei que tá, sussurrava a mãe para si mesma. Ana ergueu a mão, sinalizando para que ninguém falasse nada. O silêncio era tão profundo que até o ruído do coração parecia alto demais. Júlia! Chamou Ana com uma voz suave, quase cantada. Você não precisa ter medo. Eu tô aqui. E sua mãe também. Nada. Só o eco. Ana passou por uma pilha de caixas úmidas que pareciam prestes a desabar. A mãe, nervosa, engoliu seco. Cuidado! Se eu fizer barulho, ela corre, respondeu Ana, sem olhar para trás. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que crianças assustadas se escondem em lugares improváveis. Sabia que a menor distração podia ser o gatilho para a menina fugir novamente. E então, do nada, um estrondo alto ecoou pelo galpão. Uma porta metálica bateu com violência, empurrada pelo vento. A mãe soltou um grito involuntário. Meu Deus! O eco ressoou pelo espaço vazio como um trovão. E aí veio o som. Pequeno, rápido, desesperado. Passos infantis correndo no fundo do galpão. Ela tá fugindo! Gritou a mãe. Ana disparou. A lanterna balançava, iluminando pedaços de chão e trechos de parede de forma intermitente. O galpão parecia se multiplicar em caminhos possíveis. Corredores improvisados feitos de caixas empilhadas, máquinas antigas e sombras densas. Júlia! Chamou Ana correndo. Não corre, é perigoso! A menina não respondia, mas o barulho dos passos dizia tudo. A mãe vinha atrás, tropeçando. Por favor, acha minha filha! Repetia ela sem parar. Ela tem medo do escuro, ela tem medo de ficar sozinha. Ana se enfiou por baixo de um vão estreito, usando instintos que lembravam quem ela tinha sido um dia. Alguém treinado para lidar com desaparecimentos, medos, traumas. Flashback. Ana entrando em uma casa simples, ajudando uma criança perdida a reencontrar a família.
Ela dizia: eu tô aqui com você. Você não tá sozinha. Me segue, tá bom? E a criança sorria, confiante. O contraste do passado para o presente era cruel. Agora, ninguém confiava nela. Ninguém acreditava. Ninguém a via como aquela profissional que salvava vidas. Mas isso não apagava o que ela sabia fazer. Ela se ergueu, ajustou a lanterna e seguiu os sons. Quando virou à esquerda, encontrou uma escada velha que levava a um mezanino escuro. As marcas no chão, pequenas, desorganizadas, diziam tudo. Júlia tinha subido. Ela foi para cima, disse Ana. A mãe empalideceu. Lá em cima é aberto, não tem proteção. Ela pode cair. E caiu em prantos. Ana não pensou duas vezes. Eu vou, disse. A mãe agarrou seu braço. E se você cair? A voz dela quebrava. E se a estrutura não aguentar? Ana respirou fundo. Melhor eu cair do que sua filha. A mãe soltou o braço dela como quem percebe uma verdade dura demais para argumentar. Ana subiu os degraus de ferro devagar, testando cada apoio antes de pisar. O metal rangia, denunciando a idade da estrutura. Era como subir por uma escada pendurada no vazio. Lá em cima, um corredor estreito levava até uma área aberta, sem grades, sem proteção. Embaixo, um desnível grande o suficiente para machucar qualquer adulto e para ser fatal para uma criança. Júlia chamou Ana novamente. A lanterna iluminou algo no chão, um lacinho rosa. Ela o pegou. A mãe, lá embaixo, chorava mais alto. Ana caminhou com cuidado para o centro do mezanino. Foi então que ouviu um soluço tão baixinho que só alguém com o treino dela escutaria. Ali, atrás de uma pilha alta de caixas de madeira encostadas na parede, próximo ao vão sem proteção. Ana deu a volta com cuidado, sem fazer nenhum ruído brusco. E então a viu. Júlia estava encolhida num canto, os joelhos no peito, o rosto escondido, tremendo. Um passo em falso para trás, e ela cairia do mezanino. Ana sentiu o coração parar. Júlia, disse ela com um carinho que não se aprende. Eu achei você. A menina levantou os olhos devagar, o rosto molhado, as bochechas tremidas. Eu não queria me perder, disse a menina soluçando. Eu sei, meu amor, Ana sussurrou. Mas você não tá perdida. Eu tô aqui. A mãe, lá embaixo, ouviu a voz da filha e gritou. Júlia, filha, não se mexe. A menina, assustada, sobressaltou-se. O pé escorregou um pouco. Ana deu um passo firme. Não! Ela disse, controlando a urgência. Júlia, olha para mim, só para mim. Tá tudo bem. Respira. A menina obedeceu. Ana se abaixou, mãos estendidas. Vem comigo. Com calma. Eu prometo que você está segura. O vento soprava forte, balançando papéis, fazendo a madeira ranger. Era como se o galpão inteiro estivesse segurando a respiração. A mãe ajoelhada lá embaixo, Ana estendida lá em cima, e uma criança à beira do perigo. A tensão era tão alta que parecia que o tempo tinha parado, e o próximo passo seria decisivo, porque um erro, um único erro, e tudo acabaria ali. O vento atravessava o galpão com força, fazendo a estrutura inteira vibrar. A cada rajada, pedaços de poeira caíam do teto e caixas antigas rangiam como se estivessem prestes a tombar. Lá embaixo, a mãe manteve-se ajoelhada, ambas as mãos cobrindo a boca, como se segurasse o próprio coração para ele não despencar. Lá em cima, Ana estava agachada, braços estendidos, olhos fixos em Júlia, cada músculo do corpo dela tenso, pronto para agir em frações de segundo. A menina tremia tanto que mal conseguia manter as mãos firmes no chão. Júlia! Chamava Ana com uma voz que parecia um abraço. Olha para mim, nada mais, só para mim. A menina levantou o rosto devagar. As lágrimas escorriam, deixando riscos brilhantes em meio à sujeira que tinha pego enquanto corria e se escondia. Eu achei que você não ia vir, disse a menina, a voz quase sem ar. Ana sorriu com gentileza. Eu prometi que voltava, lembra? E eu cumpro minhas promessas.
Lá embaixo, a mãe chorava convulsivamente. Filha, minha filha, murmurava, sem conseguir controlar o choro. Ana ergueu o dedo indicador, pedindo silêncio sem olhar para trás. Não assusta ela, sussurrou. A mãe mordeu o lábio até sangrar, mas ficou em completo silêncio. Agora só existia Ana e Júlia. Um passo mal dado poderia destruir tudo. Ana avançou um pouquinho, o suficiente para diminuir a distância, mas não tão rápido a ponto de assustar a menina. O mezanino sem proteção rangia sob qualquer peso. Era como pisar num tabuleiro vivo, pronto para desabar. "Você tá com frio?" perguntou Ana, percebendo os braços da menina arrepiados. Júlia assentiu, soluçando. Tô com medo." Ana abriu os braços, lenta, com um sorriso seguro. "Então vem, eu te esquento e te protejo. A gente vai sair daqui juntas, tá bom?" A menina enxugou as próprias lágrimas com as costas da mão. Depois levantou um pouquinho um dos pés e escorregou. Um grito rasgou o galpão. "Júlia!" A mãe berrou, se levantando num pulo. A menina perdeu o equilíbrio completamente. Ela inclinou o corpo para trás, exatamente na direção do vão sem proteção. Ana reagiu no mesmo segundo. Ela saltou, não pensou, não mediu, não calculou, saltou. Segurou o braço da menina no ar. Um segundo antes de ela despencar, a menina gritou. A mãe gritou mais alto. E Ana, com todo o peso do próprio corpo, puxou Júlia para dentro de seu abraço. Elas caíram juntas no chão do mezanino. A madeira vibrou, rangendo perigosamente. Uma das caixas próximas tombou, batendo forte, levantando poeira, mas não caiu pelo vão. Por pouco. A menina se agarrou ao pescoço de Ana, chorando como se o mundo tivesse quebrado e sido remontado no mesmo instante. "Eu achei que ia cair", soluçou ela. "Eu achei que ia cair e nunca mais voltar." Ana a abraçou ainda mais forte. "Você tá comigo", disse ela, a voz firme apesar do coração acelerado. "E comigo você não cai." A mãe correu para perto da escada. "Ana! A Ana pegou a minha filha. Ela tá com a minha filha", gritava, como se chamasse pela própria esperança. Ana, abraçando Júlia, começou a se aproximar do início da escada com cuidado absoluto, cada passo medido, como se estivesse desarmando uma bomba. O vento batia nas paredes. O galpão parecia tremer. O silêncio das testemunhas lá embaixo misturava incredulidade com espanto. "Devagar, devagar", murmurava a mãe para si mesma, como se tentasse ajudar à distância. Ana desceu o primeiro degrau com a menina agarrada no pescoço. Depois, o segundo. Depois, o terceiro. Cada passo era um risco. Lá embaixo, o pequeno público que havia seguido até ali se reuniu, formando um semicírculo silencioso. Alguns que antes a acusavam de sequestradora agora estavam com as mãos na cabeça, chocados. Outros murmuravam palavras de arrependimento. A cada degrau, Júlia enterrava mais o rosto no ombro de Ana, respirando entre soluços. "Você tá indo bem?" Ana dizia com calma. "Continua comigo." A mãe, desesperada, estendeu os braços para o vazio, como se quisesse puxá-las de longe. "Ah, por favor, só mais um pouco." Quando Ana encostou os pés no chão firme, a mãe caiu de joelhos. Não de desespero agora, de alívio, de incredulidade. Ana caminhou até ela, com cuidado, com respeito, com dignidade. Júlia levantou a cabeça da curva do pescoço de Ana. Os olhos cheios de lágrimas encontraram os da mãe. E, sem que ninguém mandasse, a menina estendeu os braços. A mãe puxou a filha para si num abraço tão forte que parecia querer colá-la de volta à vida. Choravam as duas, uma de medo, a outra de culpa. Por longos segundos, tudo o que existiu naquele galpão foi o som das duas se reencontrando. Mas então, a mãe olhou para cima, olhou para Ana, e todos viram o que estava prestes a acontecer. A mãe deixou a filha em seu colo e se levantou devagar. Se aproximou de Ana, passo a passo, em silêncio. Ana recuou um pouco com receio de novas acusações, mas a mãe a alcançou.
E num gesto que ninguém, absolutamente ninguém, esperava, ela caiu de joelhos diante da jovem sem teto, não para atacá-la, não para acusá-la, mas para agradecer. Me perdoa, disse a mãe, a voz quebrada, o rosto banhado em lágrimas. Eu te julguei, eu te acusei, eu te tratei como se fosse um monstro. E você salvou a minha filha. Ana ficou imóvel. A cena parecia impossível demais para ser real. A mãe continuou. Você arriscou a própria vida pela minha. Você salvou a coisa mais importante que eu tenho. Eu nunca vou esquecer isso. O silêncio ao redor era absoluto. Algumas pessoas tapavam a boca, outras choravam baixinho. Ana, com os olhos marejados, apenas respondeu: eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas ali, naquela noite, não havia mais qualquer pessoa. Havia uma heroína invisível, ignorada, rejeitada, que finalmente tinha sido vista. E isso era só o começo da virada. A mãe continuava de joelhos, como se o chão fosse o único lugar onde aquela culpa coubesse. Os dedos dela tremiam enquanto seguravam as mãos de Ana, que ainda estava surpresa demais para puxá-las de volta. Júlia, abraçada ao pescoço da mãe, olhava para as duas com aqueles olhos grandes, tentando entender por que uma mulher adulta estava pedindo desculpas para alguém que todo mundo tratava como invisível alguns minutos atrás. Eu não sou uma boa mãe, murmurou a mulher, sem conseguir encarar Ana nos olhos. Eu gritei, eu julguei, eu quase perdi minha filha por causa da minha própria raiva. Ana a observou em silêncio. Aquele não era o tipo de pedido de desculpas vazio, feito para aliviar a consciência. Era o desabamento real de alguém que percebeu, da forma mais cruel possível, que poderia ter saído dali sem a filha nos braços. Você é mãe, respondeu Ana com a voz baixa, e mãe assustada faz coisas sem pensar. Você errou sim, mas você ficou. Você procurou. Você chorou. Tem muita gente que some. Você não sumiu. As lágrimas da mãe caíam no chão sujo do galpão, como se o lugar não fosse digno de tanta honestidade. Você não sabe o que eu perdi, sussurrou ela. Eu já perdi demais. Se eu perdesse a Júlia também... Ela não terminou a frase. O silêncio completou. Ana desceu o olhar. Eu sei. Sim, disse, depois de alguns segundos. Eu perdi tudo que eu era. E quase perdi quem eu sou. A mãe ergueu o rosto, curiosa. Quem você era antes de vir parar aqui? Perguntou. Ana respirou fundo. Não gostava de falar disso. Não porque tivesse vergonha do passado, mas porque doía demais lembrar do ponto exato em que tudo tinha virado. Eu trabalhava com crianças. Começou ela, encarando um ponto distante, como se assistisse à própria história projetada na parede do galpão. Em um centro de apoio, crianças que sofriam abuso, abandono, que fugiam de casa, que tinham medo de voltar. Eu tentava ser porto seguro para elas, porta aberta, voz calma no meio do caos. A mãe arregalou os olhos. Você era assistente social, completou Ana. Eu era boa no que fazia, muito boa. De repente, um flashback, uma sala colorida, desenhos na parede. Ana sentada no chão com uma criança no colo, segurando um boneco. Aqui você tá seguro, tá bom? Aqui ninguém encosta em você sem permissão. O sorriso da criança era pequeno, mas sincero. Fim do flash. Ana piscou, engolindo o nó que subia pela garganta. Eu acreditava que podia consertar o mundo, começando por cada criança que eu atendia. E por um tempo eu fiz diferença, até que alguém decidiu que eu incomodava demais. A mãe franziu a testa. Como assim incomodava? Ana soltou um sorriso triste. Quando você mexe com problemas que as pessoas fingem que não existem, você se torna problema também. Eu denunciei gente errada, gente com dinheiro, com nome, com influência. Eles cortaram verba, fizeram acusações falsas, inventaram histórias sobre mim. Minha família acreditou neles, não em mim. Perdi o emprego, a casa, os amigos. Fui caindo degrau por degrau até a rua. A mãe levou a mão à boca. Meu Deus,
Eu tentei brigar, continuou Ana. Tentei explicar, provar, correr atrás. Mas chega uma hora que você se cansa de bater em portas que ninguém abre. A rua não me julgou, só me engoliu. Ela deu de ombros com um misto de amargura e resignação. E aí, virei isso que você viu hoje. Alguém que todo mundo atravessa a calçada para não encarar. A mãe sentiu o peito apertar. Eu fiz isso, confessou. Eu olhei para você e só vi perigo. Só vi ameaça. Só vi o que sempre falam. Não chega perto, não conversa, não confia. Mas você é a pessoa que salvou a minha filha. Você é a pessoa que conseguiu ver o que ninguém viu. Você é a pessoa que eu não tive a coragem de ser. Ana encarou a mãe com curiosidade genuína. Como assim? A mulher respirou fundo e decidiu abrir uma ferida que mantinha escondida até de si mesma. Eu não perdi só o meu marido, começou. Eu perdi a mim. Desde que ele morreu, eu estou tentando sobreviver, pagar conta, alimentar a Júlia, segurar trabalho, cuidar de tudo sozinha. Eu virei uma máquina de não desabar, mas por dentro eu desabei e comecei a ser dura com a única pessoa que não merecia isso, minha filha. Ela apertou Júlia contra o peito. A menina, mesmo sem entender toda a profundidade da conversa, soube que aquele abraço era diferente. Tinha pedido de desculpa dentro. Eu tenho medo, continuou a mãe, de não ser suficiente, de perder mais uma pessoa, de falhar. E quando eu vi você perto da minha filha, eu despejei em você o medo que é meu, como se você fosse o problema. Mas a verdade é que o problema sou eu. O silêncio tomou o lugar de qualquer ruído externo. Ana não desviou o olhar, não julgou, não apontou erros. Ela apenas ouviu. Você sabe o que faz de você mãe de verdade? Perguntou Ana com a voz calma. Não é nunca errar, é ter coragem de assumir quando erra. Criança sente quando a gente mente, mas também sente quando a gente é sincera, mesmo quebrada. As lágrimas da mãe escorreram de novo. Júlia, quietinha, sussurrou. Eu só não quero perder você também, mamãe. A mãe desmoronou ali mesmo. Você nunca vai me perder, filha, respondeu, abraçando-a com força. Mas eu prometo, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. Eu vou te ouvir. Eu vou te respeitar. Eu vou aprender a não descontar minha dor em você. Ela virou para Ana. E eu quero te pedir uma coisa que eu nunca imaginei que pediria. Ana franziu levemente o senho. O quê? A mãe respirou fundo. Me ensina. Ana piscou. Te ensinar? O quê? A ser alguém que não joga a dor nos outros, respondeu a mãe. A ser alguém que escuta, que observa, que enxerga vestígios, que percebe quando uma criança está pedindo ajuda, mesmo sem falar. Você tem isso. Mesmo depois de tudo, eu quero aprender. Ana ficou sem palavras por alguns segundos. Ela tinha passado de suspeita a ameaça, de ameaça a culpada, de culpada a heroína. Agora, professora, de novo. Era como se o mundo tivesse dado uma volta inteira só para devolvê-la ao lugar que ela nunca deveria ter perdido, o de alguém que tinha algo importante para entregar. Eu não sei se ainda sei ensinar, murmurou Ana. Faz tempo que ninguém me escuta. Eu estou escutando, disse a mãe, e minha filha também. Os olhos de Júlia brilharam. Você é boa com crianças, afirmou a menina, como se fosse um fato óbvio. Mesmo sem casa. Ana sorriu emocionada. E você é boa em enxergar o que ninguém vê, respondeu, mesmo sendo pequena. A menina se aproximou de Ana e, sem pedir permissão, pegou a mão dela. Você pode ser um pouco da minha mãe também? Perguntou Júlia, inocente e profunda ao mesmo tempo. A mãe arregalou os olhos, surpresa, mas não sentiu ciúme. Sentiu algo que não lembrava há quanto tempo não sentia. Alívio por não precisar carregar tudo sozinha. Se você quiser, Ana, disse a mãe com a voz vacilante, pode aparecer lá em casa um dia. Não como caso de pena, mas como convidada, como alguém importante. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu quero dividir com quem salvou minha filha.
Ana mordeu o lábio, tentando segurar a emoção. Você tem certeza? Perguntou. As pessoas falam. Vizinhos, família. Deixem falar, respondeu a mãe numa coragem que surpreendeu até a si mesma. Eles não estavam aqui hoje. Eles não viram você arriscar a vida pela minha. Eles não vão decidir por mim quem entra ou não na minha casa. Pela primeira vez em muito tempo, eu vou decidir. O convite não era só sobre um prato de comida ou um sofá para dormir. Era algo maior. Era um pedaço de dignidade devolvido. Júlia, empolgada, completou. A gente pode guardar seu lacinho junto com o meu e você pode comer sorvete com a gente. A palavra sorvete fez a cena ficar mais leve por um instante. Coisa de criança. Coisa simples, daquelas que, em meio ao caos, lembram que a vida ainda pode ser doce. Ana riu de leve. Faz tempo que eu não tomo sorvete, confessou. Mas eu aceito. A mãe enxugou as lágrimas com as costas da mão. Antes disso, disse ela, me deixa fazer algo por você hoje. Ela enfiou a mão na bolsa, pegou a carteira, tirou algumas notas amassadas. Olhou para o dinheiro por alguns segundos. Era o que tinha para a semana. Mas, pela primeira vez, ela não pensou em si mesma primeiro. Ana balançou a cabeça. Eu não quero esmola. Não é esmola, respondeu a mãe firme. É gratidão. É reconhecimento. É o mínimo perto do que você fez. Você não merece só obrigada. Você merece chance, merece respeito, merece recomeço. Ana hesitou. Eu não sei recomeçar, disse quase num sussurro. Júlia apertou a mão dela. Todo mundo sabe. Só precisa de alguém para lembrar, disse a menina, do jeito simples que só uma criança consegue. Aquela frase entrou em Ana como uma chave girando numa fechadura enferrujada. Talvez não estivesse tudo perdido. Talvez parte dela ainda estivesse viva, esperando exatamente isso. Alguém que, em vez de atravessar a rua, estendesse a mão. E pela primeira vez em muito tempo, ela começou a considerar essa possibilidade. A de não ser apenas a moça da rua, mas de ser, de novo, alguém com nome, história, propósito. Aquilo não apagava o que ela tinha vivido, mas com certeza mudava o que ainda estava por vir. E o mundo, do lado de fora daquele galpão, ainda não fazia ideia da história que estava nascendo ali dentro. Uma história de dor, injustiça, coragem, encontro e recomeço. As luzes azuis das viaturas iluminaram a rua quando finalmente chegaram ao galpão abandonado. Não foi por chamada de emergência? Alguém que tinha assistido toda a confusão no ponto de ônibus sem saber o que fazer? Chamou a polícia, achando que a menina tinha sido sequestrada. Mas quando os policiais chegaram, encontraram outra cena. Não era crime, nem sequestro, nem violência. Era uma mãe abraçando a filha com força, uma menina segurando firme a mão de uma jovem sem teto, e uma jovem sem teto segurando um lacinho rosa como se fosse um troféu. O que aconteceu aqui? Perguntou um dos policiais, perplexo. A mãe olhou para Ana e naquele momento decidiu algo grande. O que aconteceu? Disse ela, olhando nos olhos do policial. Foi que essa mulher salvou a minha filha. Os policiais se entreolharam, confusos. Ela salvou, repetiu o agente. Salvou minha filha da única pessoa que colocou ela em risco hoje, completou a mãe. Eu mesma. As palavras caíram como pedra no chão silencioso. Ana ficou parada, tímida, quase encolhida ao ouvir isso. Não porque duvidasse, mas porque não se sentia acostumada com reconhecimento. Pessoas como ela aprenderam a viver nas sombras, a acreditar que nada do que fazem importa. Mas ali importava. Muito. A mãe continuou falando. Ela arriscou a vida pela minha filha, e ninguém deu a ela o benefício da dúvida, nem eu. Mas se não fosse ela, minha filha não estaria aqui. A voz da mãe tremia, mas não pela dor, pela coragem. Os policiais viraram o olhar para Ana, agora com respeito. Moça, disse um deles, você é uma heroína, viu? Ana baixou o rosto envergonhada. Eu só fiz o que precisava ser feito.
Mas a verdade era que poucos fariam. A mãe se levantou, pegou a mão de Ana e obrigou-a a levantar também. Você salvou a minha família, disse ela. Agora deixa eu salvar um pouco da sua. Os policiais pediram depoimentos e anotaram o ocorrido. Nada de acusações, nada de detenções. Pela primeira vez em muito tempo, o sistema não esmagou Ana. Ele a enxergou. A mãe insistiu para levá-la até a estação de metrô mais próxima, mas Ana recusou. Não quero incomodar mais, disse ela. Incomodar seria se você tivesse ido embora quando todo mundo te acusou, rebateu a mãe. Ficar foi coragem. Eu aprendi muito hoje. Você me ensinou muito hoje. Júlia abraçou a perna de Ana antes de sair. Você vai aparecer lá em casa? Perguntou a menina. Vou sim, respondeu Ana com a voz suave. Eu prometo. Promessa de adulto? Insistiu Júlia, com aquele jeito infantil que arranca sorrisos até de pedra. Ana sorriu de verdade pela primeira vez na noite. Promessa de alguém que não mente para a criança. A menina soltou um suspiro de alívio e correu para a mãe. Ana ficou ali por alguns instantes, observando as duas se afastarem. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que achou que nunca mais voltaria a sentir. Esperança. Esperança de que o mundo ainda pudesse ser bom. Que ainda existiam pessoas que aprendiam, que mudavam, que reconheciam. Que ainda existia recomeço para quem já acreditou estar condenado a viver no chão. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. A mãe não esperou. No amanhecer do dia seguinte, voltou ao ponto de ônibus com uma sacola de roupa limpa, produtos de higiene e um lanche digno de café da manhã. Mas Ana não estava lá. Ela voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que, na quinta tentativa, encontrou Ana sentada no mesmo canto, abraçada aos joelhos, como se o mundo tivesse tentado devorá-la outra vez. Eu achei que você não vinha mais, disse a mãe. Ana levantou o rosto, surpresa. Eu não queria ser um peso. Você salvou a minha filha, respondeu a mãe. Você nunca vai ser um peso na minha casa. E hoje você vai com a gente, nem que eu tenha que te carregar. A mãe abriu a sacola. Trouxe isso para você, disse. É pouco, mas é um começo. Toda casa começa com um começo. Ana tocou as roupas, tocou o sabonete, tocou o lanche e quase chorou. Eu não tenho como pagar por isso, disse ela. Não precisa pagar, respondeu a mãe. Só precisa deixar alguém cuidar de você, pelo menos um pouco. Atrás da mãe, Júlia surgiu correndo. Ana! Ela se jogou nos braços da jovem sem teto como se fossem velhas amigas. Eu trouxe sorvete, disse Júlia, orgulhosa. É de morango. Você disse que fazia tempo. Ana sorriu, completamente rendida. Faz tempo, sim, disse ela. Vamos levar? Não, disse a menina. Vamos comer juntas. O convite era simples, mas poderoso. Era a primeira refeição que alguém oferecia a Ana em anos. Sem pena, sem medo, sem nojo, sem obrigação. Era afeto, daqueles que cicatrizam feridas invisíveis. A mãe levou Ana para casa naquele mesmo dia. Não para morar, ainda não, mas para tomar banho quente, cortar o cabelo, vestir algo limpo, comer sentada à mesa, para ser tratada como pessoa novamente. Naquela noite, quando Ana se olhou no espelho depois de tanto tempo, viu alguém que achou que tinha morrido dentro dela. Uma mulher, não um fantasma, não um resto, não uma sobra. Uma mulher com história, com nome, com valor. A mãe reparou no olhar dela. Sabe, disse, se você quiser, podemos pensar em algo mais. Curso, trabalho, recomeço. Eu não tenho muito, mas posso te ajudar a acessar quem pode. Ana segurou a emoção. Eu adoraria tentar de novo. Então tenta, disse a mãe. Mas dessa vez, você não tenta sozinha. Júlia apareceu no corredor, segurando o lacinho rosa que Ana tinha encontrado no galpão. Eu quero que você fique com esse, disse a menina. É para lembrar que você achou a coisa mais importante do mundo. Ana ajoelhou, quase desmoronando em lágrimas. Eu nunca vou esquecer isso, disse ela, e não esqueceu. A partir daquele dia, a vida dela mudou.
Não porque ganhou riqueza, não porque ganhou fama, mas porque ganhou algo muito mais precioso: gente. Gente que viu quem ela era. Gente que tratou suas feridas como feridas, não como defeitos. Gente que ofereceu mão, não julgamento. E agora, quem está assistindo essa história precisa responder uma coisa. Se você tivesse passado por aquele ponto de ônibus, você teria visto a Ana ou teria desviado o olhar como todo mundo? Comenta aqui embaixo. Você já julgou alguém pela aparência e depois descobriu que estava errado? Eu quero ler sua opinião. E se essa história tocou seu coração, se fez você enxergar o mundo com um pouco mais de empatia, então se inscreva no canal, porque aqui a gente conta histórias reais que mudam a forma como a gente vê as pessoas. Também curta o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E não esquece, às vezes a pessoa que o mundo ignora é a que mais tem a oferecer. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima história.